Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui para estar gravando este vídeo e deixando uma palavra para o seu dia, que fica no Jonas, no livro do profeta Jonas 4, no verso 2, que diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda em minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu vou tentar resumir o máximo da história de Jonas. Eu não vou falar sobre que Jonas entrou no barco, que Jonas foi engolido do peixe, porque senão vai alongar muito o vídeo, vai ficar muito extenso o vídeo. Então, eu vou contar um pouco, um pouco do 3 em diante da palavra da história de Jonas. A palavra de Deus veio para Jonas na segunda vez. Por que Jonas ele não queria clamar contra aquela cidade? Porque Jonas ele achava que aquela cidade não merecia o perdão de Deus. Jonas ele achava que só ele era salvo porque ele era judeu, que os gentios não teriam salvação. Então, por isso que o Senhor manda Jonas a clamar naquela cidade. A Bíblia diz que veio a segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, para que Jonas fosse clamar contra aquela cidade. Mas Jonas, ele foi levar uma palavra, não foi uma palavra de salvação e nem uma palavra de arrependimento. A única palavra que Jonas deu naquele lugar, Jonas ele percorreu 40 dias naquele lugar. Era uma cidade grande, muito grande. A Bíblia diz que ela é grande demais e que levavam 3 dias para você percorrer toda aquela cidade. Então, a Bíblia fala que Jonas esteve ali por 40 dias pregando palavra de juízo. Jonas não estava pregando uma palavra de arrependimento, de salvação, não. Ele estava pregando uma palavra de juízo. Ele dizia-se, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Subvertida quer dizer destruída. Aquela cidade ia ser completamente destruída. Então Jonas ele pregava isso naquela cidade. Jonas ele não queria que aquela cidade fosse salva. Ele só pregava mesmo uma expressão assim muito doída de ouvir. Então, ele falava, vocês vão ser destruídos, vocês não vão ser destruídos. Ele não falava, ei, se arrependa, vocês vão ser destruídos. Não, a palavra diz que o rei se levantou daquele lugar, vestiu pano de saco e se humilhou diante da presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele proclama que do grande ao menor, e dos animais que estão no campo se vestissem de roupa de saco, fizessem um jejum e começassem a orar e pedir perdão a Deus dos seus pecados. Então a Bíblia conta que aquele rei, ele se levantou, ele começou a proclamar contra aquele lugar, pela salvação daquele lugar, para que o Senhor viesse ter perdão daquele lugar, para que o Senhor viesse salvar aquela grande cidade. Um rei, ele se levantou. Ei, se levante hoje na presença do Senhor. Através de você, outras pessoas venham se levantar também. Aquele rei, ele se levantou para falar sobre salvação. Aquele rei, ele não conhecia Jesus. Aquele rei não sabia discernir uma mão direita para a esquerda. Mas ele temeu ao Senhor. Muitas das vezes nós cristãos, nós falamos que estamos com Deus, que tememos ao Senhor, mas na verdade não fazemos aquilo que o Senhor, Ele nos pede para nós fazer, que é orar, orar pelo nosso próximo, perdoar o nosso próximo, perdoar aqueles que nos ofendeu, aqueles que falam de nós, aqueles que nos chamam de louco por pregar o Evangelho. A Bíblia fala que esse rei, ele proclamou isto para que esse pessoal viesse se arrepender. Aquele rei não conhecia o nosso Deus. Nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos quem nosso Deus é. Então se levante de onde você está, porque Deus ele quer te levantar, assim como Deus levantou aquele rei para salvar aquela grande cidade. O Senhor hoje quer te levantar para você salvar aqueles que estão perto de você, para você salvar uma cidade, para você salvar talvez um país, porque nada é impossível para Deus naqueles que acreditam e crê que Jesus pode fazer.
esse rei se levantou, se levante hoje na presença do Senhor, porque o Senhor, ele quer te usar como instrumento nesta terra, para ganhar vidas, para pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, que é um verdadeiro evangelho genuíno, um evangelho de amor, um evangelho de humildade. Porque o profeta, ele teria que ter isso no coração dele, mas o profeta Jonas, ele não teve isso. A humildade que aquele rei teve de proclamar o jejum para se converter dos seus maus caminhos. Não, aquele profeta, ele queria que aquela cidade fosse completamente destruída, completamente acabada. A Bíblia vai falar que ele, dentro de 40 dias, ele pegou, né, e saiu da cidade, fez uma cabaninha para ele ver a derrota daquele povo. E a Bíblia fala que ele foi deitar para dormir, estava dando um sol na cara dele. Então o Senhor mandou fazer uma baboreira. O Senhor fez uma ababoreira que fez sombra naquele lugar. E a Bíblia diz que o Senhor mandou um verme para matar aquela baboreira. E Jonas, ele ficou completamente chateado com Deus, porque que Deus tinha destruído aquela sombrinha tão boa que estava com ele. E o Senhor, ele vai falar, no capítulo 10, o Senhor vai falar assim para ele. Ele disse ao Senhor, tivesse compaixão da baboreira, no qual não trabalhaste e nem fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não há de ter compaixão da grande cidade de Nínive, a qual estão mais de 120 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. O Senhor estava dizendo para Jonas, por acaso, Jonas, eu que fiz aquele povo, que vi aquele povo crescer. Você acha mesmo, Jonas, que eu não ia ter compaixão daquele povo, Jonas? Você acha mesmo que eu ia derrotar aquele povo, Jonas? Aquela cidade se rendeu, Jonas, diante do meu pé, dos meus pés. Elas se renderam, elas se humilharam diante de mim, Jonas. Eu quero te dizer, quando você se humilha diante da presença do Senhor, o Senhor ele te perdoa, o Senhor ele te purifica de todo o teu pecado, de todo o mal. O Senhor, ele é misericordioso, o Senhor, ele nos ama, e o Senhor, ele não quer que nós pereçamos sem a misericórdia dele. A palavra dele vai dizer que a graça dele é a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse a graça do Senhor, a gente já seríamos destruídos completamente, porque a graça dele, ela nos alcançou. A graça do Senhor, o que é graça? É um favor imerecido, a qual nós não merecemos, mas o Senhor, ele nos olha com um olhar de graça. Muitas das vezes as pessoas olham assim para você. Nossa, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Nossa, tira esses teus planos da sua cabeça, porque você não vai conseguir. Você é um derrotado, você não sabe ler, você não sabe escrever, você não sabe pregar, você não sabe cantar, você não sabe fazer nada, tira isso da tua cabeça. Eu quero te dizer que o Senhor, ele usa as pessoas mais pequeninas, aquelas pessoas que pensam que não é nada diante da presença do Senhor, mas o Senhor, ele faz aquela pessoa crescer para mostrar aqueles que acham que são, para confundir a cabeça daqueles que acham que são. Porque a Bíblia vai falar que o Senhor ele escolhe os discípulos mais improváveis para fazer a diferença que fez na época de Jesus. O Senhor escolheu Pedro. Pedro, uma pessoa tão, né, do tipo sanguíneo. Pedro era uma pessoa meio desequilibrada, mas Pedro, ele cresceu muito diante do Senhor. Pedro aprendeu muito diante do Senhor. E a palavra diz que Pedro, ele ganhou mais de 3.000 almas para Jesus em um só sermão. Olha que maravilha, irmão. Olha que maravilha. Porque Deus, ele usou Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas mesmo assim, o Senhor lhe perdoou. E o Senhor falou para assim, Pedro, eu ainda te amo, Pedro. Tu me amas, Pedro? E Pedro falou, Senhor, eu te amo. Porque Pedro, ele já tinha se esquecido daquilo que ele tinha vivido com Jesus. Pedro, ele deixou de seguir Jesus, porque Jesus morreu. Então Pedro, ele deixou de seguir Jesus e foi ser um pescador novamente. Então a palavra vai dizer que Deus estava numa praia e pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro? E o Senhor vai falar, e ele vai falar, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. E na terceira vez a palavra diz
que Pedro se entristeceu. Sabe por que Pedro se entristeceu? Porque Pedro ele se lembrou de tudo que ele passou com Jesus. E ele mesmo assim largou Jesus. Mas eu quero te falar que Jesus ele não desistiu de Pedro. E Deus fala assim para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ei, o Senhor quer te escolher para apacentar as ovelhas dele, para fazer algo que ele se agrade de ti. O Senhor ele tem pressa pela tua alma, pela tua vida. Te arrependa agora de onde você está. Se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, das suas más práticas, tudo aquilo que te tira da presença do Senhor. Deixa agora, em nome de Jesus. Corra para o primeiro amor, que é Jesus, porque Ele quer te salvar. Assim como Ele salvou aquela grande cidade, o Senhor quer te salvar hoje. Corra agora para a presença do Senhor. Se arrependa. Se arrependa de tudo aquilo que você tem praticado, que não tem agradado ao Senhor. Se arrependa agora. Se arrependa da tua fornicação. Se arrependa do teu adultério. Se arrependa das prostituição. De tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor. Da tua ambição. Se arrependa agora em nome de Jesus. Que a paz esteja contigo por onde você andar.